Olá, mulheres poderosas, sejam bem-vindas ao nosso segundo dia da terceira semana. O nosso tema de hoje é a completa suficiência do nosso Deus. Lembrando que o foco da semana é o quê? Conhecendo a Deus. E eu disse ontem que conhecer a Deus é um investimento pessoal, ou seja, cada um de nós precisamos fazer, cada um de nós precisamos investir tempo em conhecer a Deus. E hoje eu vou começar falando sobre vácuo. Você já ficou no vácuo? Você já deixou alguém no vácuo? Melhor do que ficar no vácuo é deixar alguém no vácuo, pelo simples fato de não querer se comprometer com a resposta. Mas ainda bem que nós temos alguém que nunca nos deixa no vácuo. E esse alguém é Deus. Deus nunca nos deixa no vácuo. Por quê? Porque nós sempre podemos nos aproximar dele. Nós sempre podemos aproximar do seu trono. O trono de Deus está sempre disponível para que nós possamos chegar até ele. Então Deus nunca nos deixa no vácuo. Nós, como suas filhas, nós podemos entrar na presença de Deus a qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Nós temos acesso livre à presença do nosso Deus. Então, quando nós entramos, diferentemente das pessoas, o Senhor, Ele nos recebe com os braços abertos. Ele está sempre, então, disponível. O seu amigo pode te deixar no vácuo, você pode deixar as pessoas no vácuo, mas existe alguém que nunca nos deixa no vácuo, e esse alguém é Deus. Então isso é muito bom nós sabermos disso. É muito bom nós sabermos que sempre Deus vai estar disponível por nós, para nós. E nós estamos sempre disponíveis para Deus. Muitas das vezes nós colocamos o nosso momento com Deus como se fosse algo obrigatório, como se nós fôssemos obrigados a fazer aquilo. Não, o nosso momento com Deus precisa ser algo que flua dentro de nós, como a necessidade de querer Deus, sabe? Quando a criança vai saltitante para o colo do seu pai quando ele chega do trabalho. Então, é assim que nós precisamos fazer, e saltitantes para a presença de Deus, e saltitantes para o momento com Ele. Sabe aquele negócio? Eu estou tão ansiosa para que chegue o momento de eu orar, de eu falar com Deus, de eu ler a palavra, porque nós precisamos desses momentos, desse momento entre nós e Deus. Então, nós precisamos ansiar e correr saltitantes para esses momentos de encontro com o nosso Deus, com o nosso majestoso Deus, aquele que está sempre disponível para nós. E muitas vezes o que acontece com a gente é exatamente o quê? O contrário. Muitas das vezes, quando algo nos acontece, quando nós precisamos conversar, em vez de recorrer a Deus, muitas das vezes o que nós fazemos? Recorremos primeiro aos amigos. Às vezes nós recorremos primeiro aos nossos amigos, mas nós precisamos entender que pode ser o nosso amigo mais espiritual, pode ser o nosso amigo mais bem sucedido, mais intencionado, mais bem intencionado. Não importa. A sabedoria de Deus, o caráter de Deus, ninguém possui. Então, pode ser o seu amigo mais sábio, mas nunca vai se comparar à sabedoria de Deus, ao caráter de Deus. Então, antes de recorrer às pessoas, recorra a Deus. Antes de consultar as pessoas, consulte a Deus. E lembre-se que existem duas opções. Ou você corre para o trono, ou você corre para o telefone. E aí, o que você vai escolher? Você vai escolher o trono ou o telefone? Você vai querer compartilhar a sua vida primeiro com Deus, diante do seu trono, diante da sua presença? Ou você vai para o seu telefone, para o seu status, ou procurar os seus amigos?
Então nós precisamos fazer essa escolha. Quem vamos recorrer? Quem vamos recorrer primeiro? Então, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos recorrer para Deus? A primeira forma de recorrer para Deus é para você que não tem o costume de orar, que não tem o costume, né, de passar, de ter esses momentos com Deus. A primeira maneira de nós recorrermos para Ele é através da palavra. E hoje, como dica, para nós entendermos um pouco do caráter de Deus, você, mulher poderosa que está aí, tem um desafio. E o desafio é, você vai ler, vai pegar a sua Bíblia e vai ler o livro de Isaías no capítulo 40. Você vai ler todo o capítulo 40 de Isaías. E lá você vai descobrir algumas coisas a respeito do caráter de Deus. Algumas dicas para vocês. Vocês vão descobrir sobre o eterno Deus, sobre o imutável Deus, sobre o poderoso Deus, sobre o soberano Deus e sobre o amoroso Deus. Então você, hoje, quando terminar esse estudo aqui, você vai parar tudo que você está fazendo, vai pegar a sua Bíblia, vai ler e vai descobrir algumas verdades sobre Deus que está escrito em Isaías 40. Amém? Então faça isso. Tenha objetivo, dedique tempo a isso. Por quê? Porque à medida que nós contemplamos a majestade de Deus, à medida que nós nos aprofundamos dele, à medida que nós vamos conhecendo toda a sua grandeza, todo o seu poder, nós vamos nos sentindo cada vez menores. Mas isso não pode tirar de nós o pensamento de que Deus nos escolheu, de que Deus nos escolheu para essa grande missão, para essa grande obra que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Mas então, como assim, Sabrina? Você está dizendo que Deus é grande e que Deus me escolheu? Sim. Gente, algo simples, um exemplo simples para nós. Deus poderia ter usado qualquer outra pessoa ou até mesmo outros meios. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Na questão do evangelismo. Você não acha que Deus poderia ter pegado os anjos lá do céu, ter mandado eles para a terra? Você vai para tal lugar, esse grupo vai para tal lugar, esse grupo vai para outro lugar, e vocês vão evangelizar todo mundo. Se Deus tivesse feito isso, com certeza, o resultado seria melhor. Com certeza, os anjos fazeriam melhor do que nós. Com certeza, o resultado sairia de maneira mais rápida. Mas Deus não fez isso. Deus não escolheu fazer isso. Deus escolheu nos usar. O outro exemplo bem simples. A questão de pregar o arrependimento. Se Deus tivesse mandado Jesus, ou se Deus mandasse Jesus aqui na terra, vir aqui uma vez por ano para resolver todas essas pendengas do pecado, isso seria mais fácil. Seria mais fácil do que ter pessoas para ficar, vamos lá, arrepende-se, gente, leva uma vida de santidade ao Senhor. Se Deus fizesse isso, mandasse Jesus, meu filho, uma vez por ano aqui para a remissão dos nossos pecados, beleza, e mais gente estaria servindo ao Senhor. Mas Deus não fez isso. Isso prova para nós que Deus não está querendo acelerar os resultados, que Deus não está querendo acelerar os processos. Isso mostra que Deus, com todo o seu poder, com toda a sua majestade e podendo resolver os problemas de maneira mais rápida, Deus nos escolheu para isso. E por que Deus fez isso? Por que Deus não poderia ter procurado um jeito mais fácil? Será que Deus não pensou nisso? Gente, óbvio que acredito que sim, que Deus sim pode ter pensado nisso. Por quê? Porque essas ideias brilhantes só podem ter passado na cabeça de Deus. Mas, mesmo assim, entre bilhões de pessoas, entre bilhões de estratégias, entre bilhões de habitantes da Terra, Deus nos escolheu. Deus escolheu você. Deus me escolheu e Deus escolheu você. Entre todos isso, Deus escolheu pessoas simples como nós, pessoas esquecidas talvez pessoas tímidas que não teriam coragem de fazer, que se mandasse um anjo fazeria melhor. Mas Deus nos escolheu e nós somos gratos a isso. Nós somos gratos por todo esse poder, por toda essa grandeza de Deus, Ele ter nos escolhido.
Então, por que Deus, com todo esse poder, gente, com todo esse poder maravilhoso, por que Deus, com todo esse poder, Ele preferiu, olha só, pegar pessoas como nós, improváveis, nos tirar da lamaçal do pecado, nos transformar e aí sim nos usar? Olha como dá muito mais trabalho, mas Deus optou assim, Deus quis assim, e nós precisamos parar para pensar que Deus faz isso para nos preparar para o reino que está por vir, para coisas maiores que está por vir, que ainda nós não conseguimos pensar, mas Deus está fazendo tudo isso para nos preparar para o reino do seu Filho amado. Então, para um pouco para pensar nas questões que nós vamos discutir agora. As perguntas de hoje são totalmente reflexivas e isso pode mudar a nossa vida. Se você for honesta, sincera ao responder essas perguntas podem mudar a perspectiva do nosso relacionamento com Deus e o que nós precisamos, as qualificações que nós precisamos ter para Deus nos usar. Então vamos lá para a primeira pergunta. Há algumas circunstâncias que você enfrenta hoje que Deus não seja capaz de libertar você dela? Escreva aí a resposta correta dessa pergunta e depois descreva em que você realmente acredita, como as suas ações demonstram isso. As suas ações, a sua atitude, como isso demonstra aquilo que você respondeu. Pergunta número 2. Quais são algumas das razões pelas quais Deus talvez esteja permitindo que você permaneça nas circunstâncias atuais? O que você acha que Ele está tentando ensiná-la com isso? E pergunta número 3, qual é a principal lição que você aprendeu no estudo de hoje? Eu espero que o caráter de Deus tenha demonstrado algumas coisas a você. E não se esqueça de ler Isaías 40. Um beijo, até amanhã.